Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da 7ª rodada do Torneio de Candidatos 2020 e a gente tem aqui a partida que todos estavam esperando. O MVL Maxime Vachier-Lagrave contra Ian Nepomniachtchi. Para os mais íntimos, MVL contra o Nepo, né? Então vamos lá, o MVL aqui, então a partida esperada porque do jeito que o torneio está indo, muitas pessoas estão apostando as fichas nesses dois jogadores. Eles estão muito bem colocados aí no torneio. E vamos dar uma olhada então. O MVL aqui abre com o peão do rei E4. Temos, olha só, E6, a defesa francesa aqui pelo Nepo. Olha aí, jogadores de francesa. D4, D5 e agora cavalo C3. Indo para, enfim, a variante normal aí. E bispo B4, a variante Winawer da defesa francesa. Cravando o cavalo, E5 avançando, né? Então o peão estava atacado aqui pelas negras. E5 evita a captura e fica restringindo aqui o desenvolvimento do cavalo. No entanto, as negras imediatamente partem para cima da base dessa cadeia de peões com C5, A3 atacando o bispo. Bispo por C3, cheque, B por C3 e agora cavalo em E7. Convidando o popular lance dama G4, que enfim vai para cima aqui da ala do rei. No entanto, o MVL escolhe uma linha menos popular nessa posição e faz o lance H4. A partida segue com dama em C7. Enfim, esse lance faz uma pressão aqui no ponto de C3, ameaça dar uns cheques incômodos aqui no futuro. E a partida segue com, muitas vezes, aqui com cavalo em F3. No entanto, o MVL vai para um lance pouco popular aqui na posição, mais uma vez com o lance H5. E a gente vai ver que forte esse peão aí em H5 daqui a pouco. H6 parando esse peão pelo Nepo. E agora de longe o lance mais jogado aqui é cavalo em F3. E mais uma vez o MVL vai para uma linha menos popular com torre B1. Então é muito interessante o preparo aí do MVL. Ele realmente está escolhendo as linhas menos populares aí de abertura. A partida seguiu com B6 e agora dama G4. Agora sim pressionando o peão de G7. Torre G8 defendendo. Aqui realmente as pretas ficam com muito receio de dar roque e tudo mais, né? Não seria um bom lance aqui da roque, porque as brancas vão apontar todas as armas aí na direção do rei. Já tá vindo pro bispo por H6 de cara, né? E enfim, esse peão em H5 a gente vê que tira a casa de G6 do cavalo. E aqui as brancas estão totalmente ganhas. Portanto, torre G8, protegendo o peão. A partida segue com bispo B5, cheque, rei em F8. E agora o bispo volta lá para D3. Bispo em A6, propondo a troca dos bispos D por C5, bispo por D3, C por D3 e agora cavalo D7. A partida seguiu com D4, protegendo aqui o peão central que já estava atacado duas vezes. Rafael, por que cavalo D7? Aqui não dama por E5, cheque diretamente. Aqui as pretas podiam partir para esse ataque. É que aqui cavalo em E2 segura tudo, né? Bloqueia o cheque, segura a casa de C3 e as brancas estão bem. Numa posição como essa, as pretas não conseguem nada demais. Portanto, a partida seguiu simplesmente com o cavalo D7. O Nepo preferiu pressionar esses peões com o cavalo. D4, agora D por C5. E o MVL faz o lance dama D1. Dama em A5, trazendo pressão aí na ala da dama. Bispo D2, protegendo o peão de C3. Deixando aqui o peão de A3. O Nepo prefere jogar aqui com torre B8. Aqui, enfim, ele poderia ter capturado. Aqui em A3 ele preferiu não fazer isso. Mais uma vez, né, não tem nada de errado aqui. As brancas continuam com o cavalo E2, continuam normalmente e com bastante atividade. Aqui então poderia seguir dessa forma, mas o Nepo preferiu jogar com torre B8, desafiando já a coluna. Cavalo em E2, C4 fechando tudo, roque e agora a torre aqui em B6. Dama em C2 e as pretas ficam com esse problema, né? O Nepo fica com esse problema de como tirar essa torre daí, como jogar com essa torre. A partida seguiu com torre, agora aqui em H8, A4 protegendo o peão, rei em E8 e agora torre B4. O interessante desse lance, aqui já começa a provocação do francês, ele tem esse estilo bem provocativo, né? Porque torre B4 é um lance, beleza, ameaça dobrar as torres, tá defendendo aqui em A4 também, mas é óbvio que o lance cavalo C6 está vindo, né? E aí será que o MVL vai perder um tempo? Ele jogou torre B4 para depois tirar a torre daí? Ou trocar as torres? Ou será que o MVL não percebeu isso? O Nepo aceitou aí a provocação, faz o lance cavalo C6 e agora o estilo criativo e original aqui do MVL
toma conta e ele faz o lance F4, olha só que bonito, deixando aí a torre, provocando mesmo e partindo para esse tema, né, do tema do ataque ao rei, né, o Nepo não conseguiu achar um lugar aí seguro para o rei dele até agora e o MVL vai atacando com força e deixa a torre aqui em B4, né, a partida segue com o cavalo em E7. Aqui o Nepo está impedindo o avanço de F5, ele viu que esse avanço realmente é terrível, né? Aqui, por exemplo, se ele capturasse a torre e não foi o lance jogado, as brancas seguiriam com C por B4 com o tempo sobre a dama, depois de dama A6, B5 com o tempo sobre a dama, depois de dama B7, bispo em B4, o rei estaria completamente impossibilitado de fazer roque e as brancas estariam ameaçando invadir tudo com F5. Então a questão material aqui acabaria sendo irrelevante, até porque as pretas estão praticamente com uma torre a menos numa posição como essa. E as brancas teriam um ataque realmente muito forte nessa posição. Por isso, justificado aqui o lance F4 do MVL. Um lance muito forte, muito criativo. O Nepo prefere jogar seguro aqui. Cavalo em E7 e agora sim, torre de F em B1. Então quem acabou perdendo tempo foi o Nepomniachtchi. Olha que incrível isso, né? Poderia parecer que torre B4 era uma perda de tempo, mas na verdade cavalo C6 que foi uma perda de tempo. Cavalo voltou para E7 e agora o MVL ganhou tempo aí para dobrar as torres. A partida segue com F5, o Nepo prefere fazer ele mesmo esse lance antes que o MVL fizesse. E agora a torre B5 atacando a dama. A dama vai para 6 e olha só como resolveu o problema desse bispo mal aqui. O bispo mal onde a maioria dos seus peões fixos estão nas casas da mesma cor do seu bispo. Nesse caso, esses peões fixos estão em casas escuras, assim como esse bispo também é de casas escuras. Como resolver isso? O MVL encontra uma solução interessantíssima aqui. Com bispo C1, rei em F7... Aqui o Nepo finalmente resolve o problema da sua torre. Bispo em A3 e agora a torre de H em B8. E o MVL finalmente consegue trocar esse bispo mal por um cavalo. Olha só, por um importante cavalo que poderia vir para C6. Enfim, causar bastante confusão. Portanto, na hora certa, bispo por E7, rei por E7. E aqui a continuação de uma sequência maravilhosa com o lance G4. Esse lance é o lance de livro, é o lance fino. É o lance que fica para a história. G4, é isso que tem que ser feito nessa posição. O MVL continua com a temática de ataque ao rei adversário. G4 ameaçando abrir tudo, entregando um peão para abrir o jogo. Aqui, enfim, a partida segue com torre por B5, né? Mas se o Nepo tivesse capturado, o peão aqui de G4 seguiria-se com o fino F5, partindo para o ataque aqui ao rei. Depois de, por exemplo, torre por B5, A por B5, torre por B5, torre F1 seria a possível continuação, né? E depois de E por F5, dama por F5, a gente veria aí que realmente teria valido a pena entregar um peãozinho só para partir para um ataque aí ao rei, né? Depois de dama E6, por exemplo, e dama H7, as brancas têm um ataque vencedor, né? Realmente não tem como defender em G7, a coluna F está tomada, o peão de H5 é bastante incômodo, né? Então aqui nessa posição as brancas estariam bem melhores, provavelmente ganhas já. Portanto, G4, o lance que exclama aqui da partida. A partida segue com torre por B5, A por B5, torre por B5 e agora G por F5, abrindo tudo aí. Torre por B1, cheque. O Nepo desesperadamente sai trocando as peças para tentar anular o ataque aí do MVL. Dama por B1, E por F5. E a gente tem essa posição, então, onde o MVL já tem um peão passado. O peão de F5 é um peão fraco e vejam a força desse peão de H5. Ele impede sempre o lance G6 ou impede G5 aqui das negras, né? Tá vindo o cavalo aqui em G3. Olha a força da posição do francês. A partida segue com cavalo G3, dama B6 propondo a troca de damas. E o MVL, será que ele vai trocar? Claro que não. Cavalo por F5, cheque. Depois de rei F8, dama em A1, evitando a troca de damas. Dama em E6 atacando o cavalo vem para G3 e dama G4. O Nepo parte para o contra-ataque, no entanto o rei G2 e a gente percebe que o cavalo próximo aqui ao rei é uma peça defensiva muito importante. Segura aqui a casa de 2 para não ter cheque, né? Então aqui o Nepo não tem muitas coisas a fazer. Ele faz dama por F4. A partida segue com dama por A7. O cavalo do Nepo está atacado, agora rei E7 protegendo. Dama em A3 com cheque. Olha que manobra incrível para colocar a dama lá em D6. Rei D8 e dama D6. A partida segue aqui com G5. O Nepo faz esse lance, ele prefere manter a dama nessa diagonal, afinal de contas isso impede, né, que as brancas façam o lance E6, senão estaria caindo a dama. Então aqui o Nepo prefere manter
A dama faz esse lance G5, a partida segue com H por G6 e agora H5. Olha só que lance bacana, o Nepo ameaçando também jogar H4 e ir para um contra-ataque. Mas nessa posição o MVL simplesmente faz lance de arremate aqui, G7. E nessa posição o Nepomniachtchi abandona aí a partida, na minha opinião, uma das partidas mais bonitas aí do torneio de candidatos até agora. Uma vitória incrível aqui do francês contra um jogador fortíssimo, né? O Ian Nepomniachtchi. E muito bonito, essa partida muito instrutiva, né? Com o tema lá de deixar a torre, sacrificando qualidade ali para uma melhor atividade das peças e não deixar o rei se proteger, né? O tema do rei exposto, que o MVL perseguiu na partida toda, o lance G4, o lance de livro, o lance para todo mundo admirar, né? E aqui foi técnica para finalizar. Esse final aqui ele é vencedor para as brancas. Se as negras tentam jogar dama G4, por exemplo, na tentativa de impedir o avanço do peão, viria simplesmente E6, ameaçando checkmate. Dama por G7, protegendo tudo. E agora as brancas não precisariam capturar aqui em D7, poderiam até jogar um lance fino como rei H1. As pretas não podem tomar o cavalo por conta de checkmate. Rei H1 estaria ameaçando cavalo aqui em F5 e tudo mais. Mas para simplificar a análise, a gente pode dizer que dama por D7 já seria vencedor, né? Dama por D7, peão por D7, H4 atacando o cavalo. Não foi assim que seguiu na partida, né? Depois de G7 aqui já o Nepomniachtchi abandonou, mas a gente tá vendo essa possibilidade, né? Aqui seguiria com cavalo E2, rei por D7, rei H3, rei E6, rei por H4, rei F5, rei G3, rei E4, e aí cavalo F4, impedindo aqui o acesso do rei adversário à casa de D3. Depois de rei E3, cavalo por D5, cheque, rei D3, cavalo F4, cheque, rei por C3. A gente teria esse final vencedor aqui para as brancas. D5, rei B2, D6, C3, D7, C2, D8 promovendo para a dama, D1 promovendo para a dama, e aí o lance aqui, cavalo D3 cheque seria suficiente aí para vencer a partida, né? É claro que existem outras possibilidades, o final poderia seguir de outra forma, inclusive até mais forte para as brancas, mas esse é apenas para ilustrar uma possível continuação também vencedora depois aí de G7. Por isso que o Nepo abandonou a partida, né, pessoal? Incrível aí essa sétima rodada, essa partida do MVL e Nepomniachtchi da sétima rodada. Ao final da sétima rodada, todos já jogaram contra todos. Então agora, na oitava rodada, repetem-se, né, os emparceiramentos, só que invertendo as cores, né? Quem estava de brancas vai de negras, quem estava de negras vai de brancas. E ao final da 14ª rodada, todos terão jogado contra todos 2 vezes, revezando as cores, né? Vamos dar uma olhada aqui na classificação, como é que ficou? Olha só, a disputa está acirrada. MVL empatado com Ian Nepomniachtchi agora com essa vitória. Uma vitória importante para o francês na hora certa, né? Se o Nepomniachtchi tivesse vencido essa partida, ele poderia estar líder isolado aí do torneio, né? Mas com isso, o torneio está bem acirrado. MVL e o Nepo com 4,5 pontos. Caruana, logo na sequência aqui, o Caruana, o Grichuk, o Guiri e o Wang Hao com 3,5 pontos. Que torneio apertado, né? E aqui o Kirill Alexenko e o Ding Liren com 2,5 pontos, né? Ding Liren não está fazendo o seu melhor torneio, ele era tido por muita gente como um dos favoritos, apesar da atuação dele no último torneio de candidatos não ter sido também das melhores, com muitos empates e tudo mais. Mas enfim, ele vinha mostrando, né, um jogo realmente muito forte e não está correspondendo às expectativas da maioria dos espectadores, né? Não se sabe o que está acontecendo. Muita gente perguntou se está acontecendo alguma coisa com o Ding Liren. Eu realmente não sei se ele está com alguma preocupação. Possivelmente pode estar acontecendo isso, mas eu não tenho essa informação. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, poste aí nos comentários, né? Mas muito bacana, gente. Olha só, o torneio tá bem acirrado, tá bem equilibrado. A gente ainda tem mais 7 rodadas pela frente e tudo pode acontecer. Beleza, gente? É isso por enquanto. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!